Oi, oi, oi! Eu sou Suelen e eu vou falar um pouco mais sobre mim mais pra frente, mas eu quero nesse vídeo aqui falar de um tema que é um tanto quanto sensível e eu sei que eu não vou conseguir esgotar, também não é minha pretensão, pelo contrário. A gente sabe que quando fala desse assunto, que é autolesão não suicida, existem muitas dúvidas, muitas vão surgir e isso aconteceu comigo quando eu estava aqui fazendo as minhas leituras, o meu estudo e a minha pesquisa para gravar esse vídeo e conversar com você. Tá tudo bem, até porque cada pessoa vai apresentar suas próprias nuances, sua personalidade, seu ambiente, seus comportamentos, sua visão de mundo. E quando nós falamos de estudo, nós estamos partindo de algo geral para analisar um particular. E depois a gente pega essa situação particular a partir desse panorama geral para entender o que se aplica, o que não se aplica, o que funciona ou não funciona, principalmente quando a gente fala de tratamentos, de intervenções a serem feitos, que é o que eu também vou colocar aqui para conversar com você. A minha proposta aqui então é esclarecer a seriedade desse assunto. Eu quero afastar toda a ideia de banalidade que existe, de que é bobagem, de que é frescura, de que é drama, de que o adolescente faz isso apenas para chamar atenção. Tem esse quê de querer chamar a atenção. Vou explicar como é que isso funciona, a partir de quê. Mas eu quero atentar para isso, principalmente para conversar sobre intervenções que são necessárias. Eu vou citar aqui o breve relato que uma adolescente fez de si mesma, para contar um pouco da perspectiva que uma adolescente que pratica autolesão não suicida tem a respeito de si mesma. Mas antes, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acredito que pela extensão do assunto, pela pesquisa, deu mais de 20 páginas aí, deu aqui umas 32 páginas para ser mais específica. Vai ser necessário dividir esse vídeo, então eu já te convido a se inscrever, dar seu like para o nosso querido algoritmo do YouTube perceber que esse assunto é relevante para você, relevante para a comunidade de uma forma geral. Mas também eu quero te pedir uma ajuda. Será que você pode compartilhar esse vídeo com 2 ou 3 pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto? Com pessoas que podem ser influencers, divulgar ainda mais a consciência sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. A gente precisa se tornar mais consciente disso, mas também sobre a adolescência. O que acontece na adolescência? E existe uma necessidade que o adolescente tem de atenção, de cuidado, de paciência, de acolhimento, como todo ser humano na face da Terra, inclusive. A adolescência, sem dúvida, para mim, é a fase mais linda da vida, se ela for bem vivida, se ela for bem orientada e se ela for bem aproveitada. Então eu quero te pedir para você abrir seu coração para isso aqui, porque você vai ouvir, e também abrir sua mente para entender um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto que muitos já dizem que deveria ser assunto de saúde pública. Eu levei uns 4 dias para completar as informações e eu sei que ainda vai faltar muita coisa, como eu disse, porque quem enfrenta esse desafio vai perceber que tem coisa que pode não se aplicar à sua realidade, que não é tão condizente com aquilo que está vivendo. Claro que de uma forma geral, as informações sobre comportamento de risco, sobre sinais que o adolescente pode estar concedendo, isso sim vai se encaixar a todos os adolescentes ou todas as pessoas, inclusive sem ser adolescente, que você percebe que estão desenvolvendo essa conduta. Mas existem intervenções propostas aqui que a pessoa pode analisar e falar, não deu certo pra mim, já tentei isso. Embora, eu sempre digo, já tentou? Tenta de novo, muda alguma coisa ou outra, algum comportamento, alguma fala e segue adiante. Então a pergunta, você já se inscreveu aqui? E aqui no de ativar o sininho também. Então desde já eu te agradeço por você estar aqui, por a gente poder compartilhar esse assunto. O que me fez vir aqui falar sobre isso com você? Eu sou especialista no comportamento de adolescentes, educadora parental. Isso significa que eu sou orientadora de pais de adolescentes, mas como apenas 2 homens, pais no sentido de pai e mãe, 2 homens apenas me procuraram, então, como a maior parte de quem me procura é mãe, eu digo que eu sou orientadora de mães. E eu me coloco nesse lugar não somente por estudar, por ter feito pós-graduação em neurociência, neuropsicopedagogia, sexualidade humana, que são estudos ainda em andamento, por ter mestrado em filosofia, ser formada em teologia, ter feito formação e orientação vocacional, orientação também para fazer atendimento específico com mães, portanto com famílias, e também orientação de vida e, portanto, vocacional também para adolescentes. Mas por que eu experienciei o trabalho com adolescentes por 11 anos em salas de aula de escolas particulares? Mas tá, o que me traz aqui não é a pretensão de dizer que eu sei muito ou de saber de fato alguma coisa. Pelo contrário, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco acolher adolescentes, fazer escutas a mães, trabalhar com famílias,
mas eu sei a real que aquele filósofo mandou, de que só sei que nada sei. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou especialista na intervenção da conduta, na intervenção para a conduta de autolesão. Eu sou estudiosa da área, porque trabalhando com adolescentes eu preciso estar ciente do que acontece, de comportamentos que os envolvem, mas também para ajudar mães a lidarem com a situação, para alertar mães para os sinais no comportamento do seu adolescente, que vão mostrar a necessidade de atenção. O que me trouxe aqui, de verdade, em primeiro lugar, foi o pedido de uma mãe lá no meu Instagram. Ela sofre com a situação em relação à sua filha adolescente e eu ainda demorei muito tempo para vir aqui falar sobre esse assunto e eu peço desculpas sinceras para essa mãe, devido a um momento bastante difícil que eu me vejo vivendo na minha vida particular, na minha vida pessoal. Eu estive pensando nela durante todo esse tempo, estive pensando em você, querida mãe. Então chegou esse dia, depois de passar alguns outros aí fazendo pesquisa. Além disso, recentemente eu fiz a escuta a uma adolescente que se autolesiona e ela também já tentou tirar a própria vida. Isso trouxe para mim um alerta para o fato de que um número crescente de adolescentes tem encarado o comportamento de autolesão como saída para resolver os seus problemas. E isso é muito sério. Então eu tô aqui por mães, por essa mãe especificamente, que carinhosamente me fez esse pedido. Eu tô aqui por adolescentes que têm amigos vivendo isso, por adolescentes que praticam autolesão também, para que eles se entendam, para que eles saibam aquilo que está acontecendo até mesmo dentro do seu cérebro, para que eles busquem ajuda. E por você que orienta adolescentes de alguma forma, estando na escola ou sendo um conselheiro, uma conselheira, que sempre quis saber um pouco mais sobre esse assunto, mas não tinha ideia de onde pesquisar, de como pesquisar, ou ler muitas coisas, então eu reuni vários pontos muito importantes sobre esse assunto aqui nesse vídeo. E bem, falando sobre adolescência, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que a adolescência é um período de desenvolvimento da nossa vida. Esse período vai envolver muitas mudanças em diversas áreas, em todas as áreas da nossa vida humana. Físicas, na forma de pensar, de enxergar o mundo, nos interesses, nas emoções, na vida social, no próprio comportamento. Mas já bem dizia a neurocientista Suzanne Herculano Rosel, a adolescência é coisa do cérebro. Para muito além daquilo que todo mundo pode nomear, os famosos hormônios. Os hormônios, a adolescência diz respeito a hormônios, não. A adolescência começa no cérebro porque é o centro de disparo de todas as mudanças para o nosso corpo. Tudo vai começar nas gônadas, que são glândulas do sistema endócrino. Elas sim, responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Quando há esse disparo no cérebro, acontecem então todas as mudanças pelas quais a gente passa nesse período da vida, porque o corpo já está ali em processo de maturação, iniciando o seu processo de maturação para a reprodução. Então, como a gente deveria enfrentar tantas mudanças? O sucesso dessa passagem vai precisar acontecer com suporte, principalmente familiar, para que seja possível alcançar uma identidade adulta saudável e ser um adulto autônomo, que é o que os pais tanto desejam, que é o que os próprios adolescentes também desejam para a sua vida. Eles querem decidir por conta própria, querem ser independentes. Esse é um dos maiores desejos internos, embora eles fiquem vivenciando o conflito de ficar na zona de conforto, de ser muito mais fácil alguém decidir pela sua vida, ter alguém que pague suas contas, mas a gente ainda tem um número muito crescente de adolescentes que querem fazer essa experiência da independência, do ser dono do próprio nariz. Eu assisti uma palestra de uma colega no curso da Parent Coaching Brasil, que é onde eu também estudei, a Mirtz Desão, e ela trouxe o seguinte texto, falando daquele relato que eu mencionei da adolescente lá no começo. A maioria das pessoas não sabe como lidar com esse tipo de comportamento quando vem. Agem como se você fosse um animal que precisa ser vigiado ou uma pessoa da qual deve se afastar porque eventualmente vai cometer suicídio e te deixar na mão. Nada disso ajuda, só nos fazem nos esconder cada vez mais, nos isolar para que ninguém saia machucado, mesmo que a ferida esteja em nós. Não recebemos olhares compreensivos ou apoiadores, recebemos olhares aterrorizados e palavras que são como: você é estúpida? Por que não falou isso com fulano? Por que não fez tal coisa? Sim, eu sou estupidamente idiota. Obrigada por mais uma vez confirmar o que iniciou o surto em primeiro lugar. Olha isso. Esse relato nos diz por que a gente precisa falar sobre o assunto.
E esse ponto de desmistificar ou desestigmatizar é um deles, porque em torno da mistificação, de toda a ideia do estigma, estão os rótulos que as pessoas dão para esse comportamento. Agora, atenção aqui para a definição de automutilação, segundo um estudo que foi realizado em 7 países da Europa. O conceito de autolesão é um fenômeno, é um acontecimento que envolve um conjunto de, abre aspas aí, segundo a citação, comportamentos não fatais em que o indivíduo intencionalmente causa lesões a si mesmo, provocando cortes, arranhões ou queimaduras na própria pele. Ele vai pular de locais relativamente altos, ingerir fármacos, medicamentos em doses superiores às posologias terapêuticas, ao que é indicado pelo médico, faz uso de drogas ilícitas ou substâncias psicoativas com o propósito de agredir a si mesmo e faz injeção de substâncias ou de objetos que não seriam ingeríveis, que não podem ser ingeridos. Fecha aspas. Em poucas palavras, a autolesão é o ato de violência dirigido contra si mesmo, ferimentos cutâneos, ou seja, ferimentos na pele, ou prejuízos realizados em si mesmo. Então, como eu já disse, o adolescente ele se fere de diferentes formas. Eu não vou detalhar isso aqui, porque a intenção desse vídeo não é que o adolescente ou que a pessoa seja informada sobre como se lesionar. O interessante sobre falar desse tema como uma definição vinda de um estudo internacional está numa constatação muito interessante. Esse artigo principal, que foi o que eu tomei como base para fazer esse vídeo, é de outubro de 2020. Então, eu vou colocar aqui como o primeiro link das referências que eu usei. Ele vai dizer, sabe o quê? Que a América Latina não apresentou produções científicas nos últimos 5 anos. Ou seja, nos 5 anos que antecederam a 2020. Também não realizou pesquisas em revistas, e mesmo aquelas revistas com menos rigor, com processos menos rigorosos para publicação, porque tem revistas que passam por critérios e bastante rigor. E esse artigo, ele trouxe como evidência, dentre os critérios que ele utilizou lá para selecionar os seus próprios artigos base, porque o foco era discutir sobre como a automutilação em adolescentes tem sido analisado e percebido pela comunidade científica, trouxe como base que apenas um estava escrito em espanhol. O restante de todos os artigos estava, então, na língua inglesa. E ele trouxe mais uma outra lacuna. Grande parte das pesquisas realizou estudos com adolescentes do sexo feminino. Então, nós temos aí uma escassez de estudos sobre autolesão não suicida em adolescentes do sexo masculino.